Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Lucas, vêm nos mostrar o exemplo de Jesus como aquele exemplo de amor, de perdão por aqueles que o condenaram, que o colocaram numa cruz, junto a dois criminosos, a dois ladrões, considerando ele também como criminoso, e que na verdade eram as pessoas que estavam cometendo o crime. E ao invés de julgar, ao invés de condenar, Jesus fez uma oração a Deus, ao Pai, nosso Pai, pedindo perdão por aqueles que o condenavam, por aqueles que estavam cometendo aquele crime tão grave contra um homem que só foi ensinar o amor a todos nós. Nós quisemos trazer esse exemplo de Jesus, essas palavras dele, porque hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade, o amor ao próximo, como a si mesmo, e que nos itens 14 e 15 vem falar sobre a caridade para com os criminosos. E nós ficamos refletindo sobre esse assunto e nos lembramos de uma vez em que nós vimos no jornal uma notícia de um homem que deu um emprego no seu negócio, pequeno negócio que tinha, ao assassino do seu próprio filho, quando foi aquele assassino sair da prisão. E aquilo nos chamou muita atenção quando nós vimos aquela notícia, porque pensamos justamente como seria possível para um homem empregar o assassino do seu próprio filho. E então nós podemos trazer vários outros exemplos de tantas outras pessoas que fizeram a mesma coisa, que buscaram as pessoas, os algozes, os criminosos, dos seus próprios filhos. Há diversos relatos que nós podemos encontrar hoje em dia na internet de mães, de pais que perdoam os assassinatos dos seus filhos, mas não só perdoam aquelas pessoas que cometeram esse crime, como também passam a ajudar a essas pessoas, a essas famílias. E em alguns dos relatos, as pessoas falam que resolveram tomar essa atitude porque querem evitar que outros assassinatos ocorram, porque entendem a necessidade daquela pessoa que o levou a cometer aquele crime e não querem contribuir para que mais pessoas sofram como elas sofreram. Esse gesto tão importante de perdão é o amor que nós devemos ter, a caridade que nós devemos ter para com os criminosos, como nos dizem a lição que nos cabe estudar hoje, e é exatamente o exemplo que Jesus nos deu de perdão. Nessa lição, no item 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma mensagem de Isabel de França, ou também Elizabeth de França, conhecida às vezes como esse nome, que vem falar sobre essa caridade para os criminosos. E ela diz que a verdadeira caridade não consiste em dar esmola e nem tampouco em palavras de consolação, porque não é apenas isso que Deus exige de nós. Ela diz a caridade sublime que Jesus ensinou consiste também na benevolência para com todas as coisas e para todas as pessoas. Nós devemos, como ela nos diz, fazer a caridade àquelas pessoas que cometem crimes, perdoando e ajudando para que possam ser tocados pelo amor, pelo arrependimento. E ela nos pede, no final da sua mensagem, que nós façamos uma coisa simples, que é fazer uma oração. Ela diz que é uma verdadeira caridade, fazer uma oração por aquelas pessoas que cometem crimes, por aqueles criminosos, porque nós vamos poder contribuir de alguma forma, provavelmente, para que sejam tocados pelo arrependimento, se nós orarmos com verdadeira fé.
Ela nos diz: é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. A alma daqueles que se transviaram, que estão por vezes revoltados, foi criada como a nossa também, para se aperfeiçoar. Então, nós temos o dever, como cristãos, com o exemplo de Jesus, de ajudar a sair daquele lamaçal, como ela diz, em que os criminosos estão, e devemos então orar por essas pessoas. Hoje em dia se fala muito sobre a pena de morte, até pelo momento político que estamos vivendo com o atual presidente no nosso país. E podemos usar o exemplo de outros países em que a pena de morte é utilizada. E cabe muito a nós refletir, como espíritas, como cristãos, sobre a nossa posição em relação a esse tópico, a esse ponto. E fomos pegar então do Livro dos Espíritos, na questão 761, em que os espíritos nos dizem que existem outros meios de se preservar do perigo que não matando, que não com a pena de morte, porque muitas das pessoas pensam que para certos crimes, para pessoas que cometem tantas atrocidades, só mesmo matando, para que nós possamos nos livrar do perigo. E os espíritos nos respondem nessa resposta da questão 761 que existem outros meios de preservar o perigo, que não matando. E ainda eles nos falam que é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque se nós não nos colocamos numa posição de caridade, de ajuda, nós vamos estar fechando a porta do arrependimento, nós vamos estar contribuindo para que o ódio continue presente, para que a raiva, para que aquele sentimento de rebeldia esteja ainda presente. E matar uma pessoa por um crime que ela cometeu, a gente só vai estar perpetuando o mal, só vai estar contribuindo para o mal. Então, eles nos falam, os espíritos, que é preciso abrir e não fechar a porta do arrependimento ao criminoso. E que existem outros meios de se preservar do perigo que não matando. Então, se nós formos ver o que o Espiritismo nos fala sobre a pena de morte, é muito contrário à pena de morte. Né? Nós não devemos, até porque nós sabemos que a morte não extingue a vida. A morte simplesmente transforma a nós de um estado que nós estamos no mundo material para o mundo espiritual. E aquele espírito, se ele é morto com aquele sentimento de raiva, ele só vai passar para um outro lado, para um outro plano, movido ainda pela raiva e talvez ainda maior por conta de ter sido morto. E nós precisamos levar em conta as circunstâncias que as pessoas vivem quando cometem os crimes. Nós não sabemos, muitas das vezes, se nós estivéssemos sujeitas à mesma situação, nós não teríamos a mesma atitude que aquelas pessoas estão tendo, que aquelas pessoas tiveram de cometer um crime. E aí nós fomos pegar de novo no Livro dos Espíritos, na questão 644, que Kardec pergunta se, às vezes, para certas pessoas, o meio onde elas se acham não representa a causa primária de vícios e crimes. E os espíritos respondem que sim, que é sim muito fruto do meio, porque nós sabemos que, de acordo com as circunstâncias que nós vivemos, nós vamos tomar alguma posição. Isso não extingue a responsabilidade, porque, inclusive, na continuação da resposta, eles nos dizem: ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, as provas que nós vivemos, as dificuldades que nós passamos, são frutos das nossas escolhas, pelas provas que nós precisamos passar e daquilo que nós precisamos aprender. Agora, a consequência, a forma como nós vivemos a vida é total responsabilidade nossa. Então, nós não estamos eximindo ninguém da responsabilidade pelo seu crime, pelo ato criminoso, mas nós estamos querendo dizer que muitas das vezes o meio, as coisas, as circunstâncias onde
as pessoas vivem vão acarretar uma maior propensão para que se tenha esse ato criminoso. E nós, vamos pensar, será que nós também não cometemos algum crime? Muitas das vezes nós podemos estar cometendo crimes na nossa vida sem nem perceber. E às vezes sabendo também do crime. Nós podemos usar alguns exemplos de coisas que muitos de nós faz, por exemplo, dirigir acima do limite da velocidade ou ultrapassar um sinal vermelho. Isso são pequenos delitos. Nós estamos infringindo a lei dos homens. E a lei de Deus, nós talvez estamos infringindo muito mais vezes durante o dia. Porque quem ainda não tem aqueles pequenos defeitos de comentar de alguma coisa ruim, de pensar mal de alguém, de em pensamento querer que a outra pessoa morra ou que a outra pessoa sofra alguma consequência ruim na sua vida? Então, muitas das vezes, nós mesmos estamos cometendo pequenos delitos, talvez não efetivando as nossas ações, mas em pensamento nós sabemos que nós já criamos aquela psicosfera, aquele coisa mesmo de ruim, né? Aquele sentimento ruim, e isso nos causa problemas e vai causar problemas para todos. E Chico Xavier, uma certa vez, respondendo aos comentários que se faziam em torno dele em relação à pena de morte, em relação aos criminosos e a forma como que se tem que tratar os criminosos, ele lembrou que Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, nós todos somos criminosos. Porque justamente nós ainda não andamos de acordo com a lei de Deus. Nós estamos ainda cometendo crimes em relação à lei de Deus. Não fosse assim, nós não estaríamos aqui num planeta que é um planeta de provas e expiações, onde majoritariamente são espíritos imperfeitos reencarnados. Então, se estamos aqui, é porque ainda estamos num processo de evolução em que não conseguimos fazer tudo certo o tempo todo. Se conseguimos fazer certo, muito bom, né? Porque já estamos no caminho de melhoria, no caminho do bem. Mas ainda cometemos os nossos delitos todos os dias. E certamente no passado nós já cometemos também. Nós já fomos criminosos em outras vidas, podemos hoje em dia estar cometendo esses crimes sem saber com a lei de Deus, mas certamente no passado cometemos com a lei de Deus e com a lei dos homens. Então, por isso, nós temos a obrigação de pensar nos nossos irmãos em humanidade que ainda estão no patamar de cometer crimes maiores. Nós precisamos cuidar para que nós possamos agir no bem, para que possamos acarretar o seu arrependimento, acarretar a que possa vir a transformação desses nossos irmãos. E orar. Orar é uma coisa tão simples que nós podemos fazer de qualquer lugar que nós estivermos e que não vai exigir de nós muita coisa. Nós podemos simplesmente voltar um pensamento positivo. E hoje em dia não nos faltam oportunidades de orar por irmãos, porque infelizmente nós vemos que os meios de comunicação se utilizam de falar dos crimes, de falar das coisas ruins que acontecem à nossa volta. Então, se nós vermos uma manchete de jornal ou se nós vermos uma notícia, nós devemos, naquele momento, buscar a nossa compaixão, que todos nós devemos ter dentro de nós, e buscar entender e ter caridade por aqueles irmãos que estão cometendo esses atos. Orando a Deus para que eles possam ser tocados pelo amor, esse amor que Jesus veio nos ensinar. E nós, tudo que nós fazemos, nós sabemos que volta para nós. É a lei de ação e reação. Então, se nós quisermos, inclusive, pensar nesse ponto,
que nós podemos ser, entre aspas, egoístas, pensando no nosso próprio bem? Se nós vamos fazer algo bom, nós vamos receber algo bom em troca. Então, que tal quando nós ouvirmos essas notícias ou quando nós lermos essas notícias, nós sermos egoístas, entre aspas, e fazer algo de bom por aquela pessoa que está fazendo algo mal, pensando que nós vamos receber algo bom em troca? Ainda assim, é válido que nós possamos fazer essa transformação dentro de nós para que tenhamos essa caridade para com os criminosos. E o próprio Evangelho nos relata de um grande criminoso que foi tocado pelo arrependimento através do amor. Todos conhecem o exemplo de Saulo, Saulo de Tarso, que foi um dos maiores assassinos que se relata no Evangelho, cometeu inúmeros crimes de morte dentro da lei da época, utilizando a lei da época, mas que nós sabemos são crimes diante da lei de Deus e hoje em dia já seria também considerado crime dentro da lei dos homens. Ele que foi um assassino tão atroz, que matou inúmeros cristãos, mandou matar, cometeu atrocidades, né, porque ele não chegava a fazer, mas ele mandava matar. E ele foi tocado diretamente, especialmente pelo nosso Mestre Jesus, que é o exemplo de amor maior, de perdão maior. Naquela estrada de Damasco, quando Jesus o procura e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o exemplo de caridade de Jesus para aquele homem criminoso que estava cometendo tantas atrocidades. Ele veio tocar o coração de Saulo para o arrependimento que ele tinha dentro dele. Ele tinha já aquela sensação de que ele não estava agindo da melhor maneira, mas ele precisou de uma caridade, né? O amor de Jesus para chegar até ele e para tocá-lo, para que ele fizesse a sua transformação. Então, aqueles exemplos que nós falamos de pais, de mães, que vêm a ajudar os assassinos de seus filhos, certamente são exemplos de que estão fazendo a caridade e que estão contribuindo para a transformação desses criminosos em talvez pessoas de bem. Porque dentro mesmo das pessoas que cometem crime, existe a bondade. Dentro de cada um de nós existe o lado bom. Se nós pudermos contribuir para que esse lado bom possa aflorar, como Jesus fez com Saulo, nós devemos utilizar o nosso tempo, os nossos recursos para contribuir com isso. E podemos pensar, se fosse conosco, como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Se fomos nós, criminosos, que estamos cometendo um crime, às vezes num momento de loucura, num momento de desespero, nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem com amor, com caridade, com perdão. Se fosse um nosso parente, um nosso amigo, um filho, um esposo, uma esposa, uma filha, uma mãe, um pai, porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas passam por dificuldades que leva a cometer atos que depois vão se arrepender. Se fosse conosco, se fosse com um parente, com um amigo, como nós gostaríamos que as pessoas tratassem? Certamente nós gostaríamos que as pessoas tratassem com carinho, com caridade, sem condenar, sem tratar mal. Então nós precisamos começar a executar essa transformação de nos colocar no lugar do outro, que é o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele disse, é o primeiro e maior mandamento. E um outro que ele disse que é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo, que é o que
fala desse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, do nosso próximo, nós vamos estar amando a ele. O que, que é se colocar no lugar do outro, amar ao nosso próximo como a nós mesmos? É fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, se nós gostaríamos, se fôssemos pessoas pegas no crime, né, como Emmanuel nos fala, como Chico Xavier nos fala, se formos descobertos nos nossos crimes, como que nós gostaríamos que os outros nos tratassem? É a forma como nós devemos tratar aqueles que nós já temos o conhecimento dos crimes que cometem. Como está registrado em Mateus, as palavras de Jesus, tudo o que nós queremos que as pessoas nos façam, assim nós devemos fazer também, pois essa é a lei e os profetas. Foi o que Jesus nos disse. E o próprio Paulo, já convertido, Saulo, né? Ele, numa carta, que é a sua carta aos Hebreus, ele nos diz: não endureçais o vosso coração. Nós precisamos deixar que o nosso coração não fique endurecido. Que nós deixemos o amor transbordar em nós e que esse amor possa servir para que nós possamos nos colocar no lugar dos outros, para que nós possamos perdoar a falta dos próximos, do outro, do alheio. E aí, justamente com esse perdão, nós nos lembramos de outro ensinamento de Jesus quando ele nos conta a parábola do credor incompassivo, em que o homem devia um tanto ao rei e, sem possibilidade de pagar, vem pedir ao rei que perdoe por aquela dívida. E o rei perdoa. E saindo dali, o homem encontra um outro que devia a ele muito menos do que ele devia ao rei, mas então ele pede àquele homem que o pague. E o homem diz: por favor, não me cobre, eu não tenho como pagar. E ele vai e manda pegar o homem, prender. Ao que o rei fica sabendo da história, né, do que aconteceu, e chama de volta aquele homem e fala: como você não perdoou ao seu irmão, se eu te perdoei muito mais do que você me devia, do que aquele irmão te devia? Então, Jesus conta essa parábola justamente para nos mostrar que nós precisamos não endurecer o nosso coração e perdoar as faltas que os outros têm conosco. Hoje em dia já é conhecido o poder do perdão. Existe até um livro que fala sobre isso, de Fred Luskin, em que ele vem estudar justamente o quanto o perdão nos liberta como pessoas, e nem é religioso, não, à luz da própria ciência, da psicologia. Ele fala que o perdão nos faz com que nós nos libertemos. Porque a mágoa, a raiva, o desejo de vingança nos faz ficar presos numa situação que já aconteceu no passado e que a gente não tem como mudar. Então, nós devemos buscar o perdão, devemos liberar o nosso coração, não deixá-lo endurecer. Porque nós não devemos julgar os outros. Como Jesus nos disse, não julgueis para não ser julgados. Nós devemos ter compaixão pelos outros, ter cuidado com os outros. Assim como Jesus teve com aquela mulher que foi pega em adultério e foi trazida a ele. E que se conta, né, que Jesus estava escrevendo na areia quando chegou a mulher e todos à volta esperando que ele pudesse então falar como que ia ser o sofrimento daquela mulher, porque pela lei da época ela deveria ser apedrejada até a morte. E ele continua escrevendo e só fala: aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. E se conta que os mais velhos saíram primeiro, porque já tinham muito mais pecados. Né? Como diz Emmanuel, todos nós somos criminosos que não fomos descobertos. Então os mais velhos saíram primeiro, e depois, em seguida, os mais jovens, e não sobrou ninguém. Até que fica só Jesus e aquela mulher, e Jesus então olha para a mulher e pergunta: cadê aqueles que te condenavam?
E ela diz: já foram embora. E ele diz: então vai e não voltes a pecar. De novo, como nós já falamos antes, não tirando a responsabilidade do erro. Não voltes a pecar. Ou seja, você errou, mas não volte mais a errar. Mas também não devemos condenar, né? Então, nós todos precisamos ter cuidado para não julgar o nosso próximo, porque da mesma forma como nós julgarmos a eles, nós seremos julgados. É como Jesus termina depois de contar essa parábola do credor incompassivo. E no livro dos Espíritos, de volta, né, na questão 171, os Espíritos nos dizem que o bom pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Se nós condenarmos, nós vamos estar fechando essa porta do arrependimento. Nós devemos deixar aberta. E como pais, mães, nós geralmente temos aquele amor para com os nossos filhos, não deixando de educar, porque foi o que Jesus fez, por exemplo, com a mulher adúltera. Nós precisamos educar, mostrar o erro, mas deixando a porta aberta para o arrependimento. Nós não devemos julgar, nós devemos sim educar. E se formos pensar na maneira como é a nossa estrutura penal, né, de prisão carcerária do nosso país, infelizmente, não existe essa parte da educação. Estudando para esse assunto, nós ficamos conhecendo de uma prisão diferente que foi implementada, que é justamente a ideia de trazer a educação aos presos, de tratar os presos como seres humanos, porque infelizmente nós sabemos o sistema carcerário no Brasil trata os presos como criminosos. E nós devemos justamente pensar que não devemos tratar como como animais, né? Que o sistema carcerário trata os nossos presos como animais. Nós devemos tratar com cuidado para educar, reeducar aquelas pessoas que saíram do que era a lei e cometeram atrocidades, cometeram crimes. Lembrando de outra passagem de Jesus, de outra parábola que ele conta, que é a do filho pródigo. Todos nós temos o nosso Pai nos dando nova oportunidade. Aquele filho que foi viver a vida, pediu tudo o que tinha da herança e se perdeu no caminho. Somos nós. São principalmente esses nossos companheiros em humanidade que cometem crimes, atrocidades. Mas Jesus nos ensinou o filho pródigo. Quando ele volta, retorna à casa do pai, o pai o recebe de braços abertos, porque o pai está sempre nos dando uma nova oportunidade. Então, por que nós não podemos também dar uma nova oportunidade às pessoas que cometem esses crimes? Devemos evitar os sentimentos de vingança, porque nós sabemos que a vingança é só uma forma que vai continuar o mal. Lembrando a tia Vera, querida dessa casa, que falava que nós devemos ser a estação terminal do mal. O último momento em que o mal chega, a partir de nós, não deve mais continuar a cadeia do mal. Nós precisamos terminar o mal quando ele chega até nós. E se chegar até nós, nós não devemos querer nos vingar, porque nós sabemos que a vingança é um sentimento muito negativo para nós próprios. Muito mais do que para aquele que vai receber o nosso ato de vingança. Então nós devemos nos libertar desse sentimento. Não é fácil, nós sabemos. Às vezes, trazidos pelo nosso ímpeto, nós sentimos raiva daquilo que nós vemos, daquelas atrocidades que são cometidas, ou até de pequenos delitos. Uma vez aconteceu com uma amiga, ela nos contou, de uma situação em que ela foi enganada por um desses meninos que fica na rua, e ela ficou muito, muito cheia de raiva,
mas que depois ela sentiu que aquilo tinha passado e passou a ter pena daquele menino, porque justamente entendeu a situação que ele tinha, que infelizmente nós sabemos no nosso país, nós temos situações de pessoas em tanta pobreza que muitas das vezes precisam se utilizar da esperteza, entre aspas, para enganar os outros para conseguir o seu pão de cada dia. Então, essa amiga nos contou que depois, no momento, ela ficou com raiva, mas depois ela acabou se deixando tocar pela situação. Então, não é fácil nós nos segurarmos. Às vezes, nós vamos sim ter raiva, nós vamos sim ter aquele sentimento, mas nós devemos fazer que esse sentimento negativo passe o mais rápido possível e que nós possamos então começar a vibrar pelo amor, pela caridade, positivamente pedindo a Deus o perdão para aquelas pessoas. Nós devemos fazer o bem a todos, como Jesus nos ensinou, principalmente para nós que já sabemos algo sobre o amor, sobre essa doutrina que Jesus nos ensinou. Ele nos falou: porque se só amar a quem vos amam, o que que vocês ganham a mais do que isso? Não fazem os publicanos também o mesmo? O que que nós podemos fazer a mais, além do que é o normal? Porque nós já não estamos mais num nível de fazer o que é o normal para a sociedade, porque nós já conhecemos Jesus. E Jesus veio justamente nos tirar do normal, nos tirar daquela multidão de pecados, né, que ainda a humanidade vive. Nós precisamos fazer algo além. Emmanuel tem uma lição muito bonita falando também sobre isso, né? O que que nós fazemos além? Porque os publicanos, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não têm o sentimento pelo o conhecimento religioso, essas pessoas vão fazer o que é o normal para a sociedade. Nós que já aprendemos, nós que já fomos tocados pelo amor de Jesus, nós precisamos fazer algo a mais. De novo, voltando ao Livro dos Espíritos, qual é o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Está lá na questão 886. E é o famoso BIP espírita, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Esse é o sentido verdadeiro da caridade, como entendia Jesus. E ele não falou para que nós tivéssemos caridade somente para as pessoas boas ou as pessoas que agiam de acordo com a lei. Ele falou para que nós tivéssemos caridade para com o nosso próximo. O nosso próximo pode ser aquela pessoa que está cometendo um crime. A benevolência é para com todos, os Espíritos nos ensinaram, né? Nessa caridade, como entendia Jesus, é para com todos. As imperfeições dos outros nós devemos ter indulgência e devemos perdoar as ofensas. Na questão seguinte, que fala do amor aos inimigos, o amor aos inimigos é perdoar ao que eles nos fazem, é retribuir o mal com o bem, é ser a estação terminal do mal, passando a ser, então, fazer a propagação do bem. Voltando ainda na carta de Paulo aos Hebreus, ele nos diz: seja incessante o amor fraternal, não vos esqueceis de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionados com eles. Então, Paulo nos fala até dos encarcerados, aqueles que cometeram crimes, que estão na prisão. Nós devemos ter compaixão para com eles. Nós devemos ter esse amor fraternal incessante. E ainda Jesus, com outro ensinamento dele, que fala de quando aquele o rei, quando ele vem falando de como é o reino dos céus e que ele compara o reino dos céus a um rei que diante de todas as nações vai separar uns dos outros como os pastores separam as ovelhas dos bodes e colocará uns à esquerda e outro à direita. E aí ele vai dizer para os que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado,
Porquanto, quando eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste. Estive preso e foste me ver. E aí, aqueles que foram colocados à direita, que são os justos, vão responder: Mas quando foi que nós te vimos nessa situação? E ele diz: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, Jesus também nos ensinou que é todo tipo de caridade, inclusive com aqueles que estão presos, aqueles que cometeram crimes. Jesus não ensinou a amar somente aos que estavam o seguindo, ele ensinou a amar a todos, inclusive os que passavam fome, os que passavam dificuldades, os que não tinham pão, que não tinham um abrigo, que não tinham roupa, mas também os que cometeram crimes e estavam presos. Até porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas são presas de forma injusta, ou às vezes elas cometem um pequeno deslize uma vez na vida e por isso são colocadas como criminosos. Mas nós devemos ter a compaixão. E Jesus ainda nos termina nos dizendo nesse ensino que os que não seguirem assim vão para o suplício eterno, enquanto os justos para a vida eterna. O suplício eterno, de novo lembrando da questão do perdão, que hoje em dia já é estudada, é justamente a gente ficar preso nesse sentimento negativo que vai nos deixar no suplício eterno enquanto nós não nos libertarmos desse sentimento negativo. E os justos, que vão ser positivos, vão então para a vida eterna, para a vida feliz, né? Encontrar a velocidade, a felicidade. Kardec nos fala toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Lembrando de novo de Isabel de França, que nos recomenda uma atitude simples: orar pelos criminosos. Que tal começarmos a nos lembrar deles nas nossas orações? Todos os dias, quando nós ouvirmos alguma notícia ruim, pedir a Deus, elevar a Deus, para que essas pessoas possam ser tocadas, possam fazer a sua transformação. Nós temos um amigo que gosta muito de um programa de TV que chama O Desafio da Renovação. Então, vou propor aqui lançar esse novo desafio da renovação. Vamos ajudar na renovação da humanidade, começando por nós mesmos e começando também pelos nossos sentimentos em relação àquelas pessoas que nós podemos influenciar positivamente, dando uma nova chance para ela, retribuindo o mal que nos fazem com o bem. Fazer algo a mais, é isso que Jesus espera de nós. Como ele próprio, ali na cruz, falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos começar a saber o que estamos fazendo. Vamos buscar essa renovação nossa e a renovação dos nossos companheiros que estão em humanidade, precisando às vezes de muito mais ajuda do que nós mesmos e que nós às vezes já podemos ajudar. Vamos utilizar desses momentos, lembrando sempre desse amor que Jesus tem por todos nós, que nós devemos amar a todos, como ele nos disse: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem e por muito amar a todos. Que ele possa nos abençoar, que Jesus possa estar presente em nossas vidas em todos os momentos. Graças a Deus.